Boa noite a todos. Boa noite. O Alan hoje está atrapalhado e pediu para eu conduzir. Murilo já não sei se já está aqui conosco. E o Alanzito pede desculpas de não poder participar. Tudo bom, Murilo? Tudo bem por aí? Tudo jóia. Como é que está Boa o noite. Tiago, a turma toda? Quantas pessoas estão participando, Manuel? Eu não consigo ver aqui. 6 pessoas. Boa noite a todos. Estamos com a Joyce, com a Cristiane e com a Mila. E conosco. Vamos lá. Legal, vamos lá. Quanto tempo faz, Murilo, que você conheceu o HBC? Já vai fazer 3 anos? Faz 3 anos que nós tivemos o primeiro contato com o Alan, né? Aham. E fomos apresentados pelo Rodrigo, que era um parceiro nosso. Então, ele nos apresentou para o Alan e daí então começou o nosso conhecimento aí por essa construção saudável, que até então nós não tínhamos assim, esse conhecimento, né? E nem sabíamos que o nosso produto poderia promover, né, saúde para os clientes. E então iniciou lá nesse bate-papo com a Alan e a gente teve daí essa oportunidade de estreitar esse relacionamento com ele e chegar, né, até hoje aí numa certificação de produto. Mas já fazem uns 3 anos aí. Essa parte eu acho a mais legal. Vocês tiveram uma sacada sensacional de um sistema, né, que vocês devem ter sofrido pacas para desenvolver, porque ele foi muito inteligente, e não tinha uma percepção do quanto ele podia ser benéfico para a saúde, né? Essa, Exatamente. muito legal isso, muito. E... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, eu te interrompi, você ia fazer uma pergunta, eu te interrompi. Não, tem um delayzinho, né? A minha internet já não é lá essas coisas. Mas, mas introduzindo, né, o papo de hoje, como foi realmente essa percepção de vocês, né, desse produto certificado na empresa de vocês e a percepção do mercado, né, o que os clientes de vocês têm percebido com relação a isso, se isso tem ajudado nas vendas, né? Se as pessoas, quando vocês colocam esse conceito que deve estar incluído na forma como vocês vendem o produto, como as pessoas recebem isso. Eu acho que o principal dos pros que assistem aqui os Pro Talks é justamente ter esses casos, essas situações para saber da comunidade do HBC como é que está acontecendo. E a gente costuma conversar muito só entre os pros mesmo, né? Então a gente convida mais os pros e eu fico super feliz de ter vocês e estar convidando empresas que certificaram, né, que são produtos certificados. Eu tenho indústria também aqui em Rio Claro, vizinho de Piracicaba, e é muito interessante para quem produz essa valorização, esse reconhecimento do produto. Conta aí, Murilo, o que você tem percebido disso tudo? Vamos lá. Bom, a Danf, ela é uma empresa que atua no setor de tecnologia residencial, né? A gente está indo aí para 9 anos de empresa e o objetivo da Danf foi trazer uma solução para o mercado da construção
aonde inovasse ou aprimorasse ali o sistema elétrico das residências. Então, dentro da nossa solução, dentro da elétrica inteligente, a gente tem alguns benefícios, né? Então, benefícios que entregam para os clientes mais facilidades no dia a dia. E quando a gente teve a oportunidade de conhecer esse conceito, né, da saudabilidade, da promoção da saúde para o usuário, e depois de todo o processo que a gente passou pela HBC, todo aprendizado, esse conceito da saudabilidade se tornou um pilar aqui dentro dos nossos argumentos de vendas. Então é muito interessante isso, porque eu vou falar assim, quase 99% dos clientes que chegam até a Danf, eles ainda não têm esse tipo de informação. Então, nós temos aqui como, vamos falar assim, é um dever passar todas as informações do que realmente o produto entrega, né, de fato, para o cliente. E a promoção da saúde é algo que desperta muito a curiosidade no cliente, pelo fato dele nunca ter ouvido falar e nunca ter se preocupado em relação a isso. Então, quando você apresenta esse pilar, que é o que a gente traz para ele, que é essa prevenção da saúde, né, ele passa a olhar a solução como uma solução mais completa, né? Não só entregando essa facilidade, essa praticidade do dia a dia, mas também promovendo a saúde dele, algo que é oculto, ele não vê, né? Mas a longo prazo ele pode se beneficiar disso. Então assim, no começo foi um pouco novo também aqui para a nossa equipe, inclusive comercial, pelo fato de você trazer argumentos aonde o cliente interprete de uma forma que ele entenda o que você está querendo assim entregar como solução do produto. E tem uma história que eu particularmente sempre conto e passei para os colaboradores aqui, que é uma história que é a do quarto, né, que envolve o quarto. Então assim, a nossa explicação para o cliente é em cima do sono, né, em cima do bem-estar dele. Então a gente traz o quarto e dá o exemplo dos interruptores na cabeceira da cama, das tomadas, que ele pode, além dele ter a facilidade de gerenciar toda a iluminação, todo o sistema elétrico de uma forma simples, ele também não está exposto aos campos eletromagnéticos, né? Então, e isso promove aí, de fato, a saúde e o bem-estar dele. E aí a gente usa o exemplo aí, bom, eu tenho até medo de falar aqui, porque todo mundo é especialista aqui, mas a questão do estágio REM do sono, que ele pode ser afetado, né, em um determinado momento, através aí dessas ondas eletromagnéticas, né? E então isso assim, olhando para o cliente final, a percepção que a gente tem é que a gente está entregando algo novo, e algo que estava oculto dentro do pensamento dele de construção, tá? Então essa é uma perspectiva, vamos dizer assim, é o que a gente tira de experiência, né, nas abordagens que a gente tem e vem fazendo com os clientes. E o mais interessante é que isso também reflete aos profissionais. Então, hoje aqui na nossa região, a gente tem, né, arquitetos, engenheiros, enfim, todos os profissionais que são parceiros da nossa empresa e que também se surpreendem quando você traz esse argumento da saudabilidade, dessa promoção da saúde. Ah, é muito legal isso. Vocês estão de parabéns, é super bacana.
eu também tenho essa percepção, né? Mesmo como eu sou arquiteto e na faculdade, isso não é passado. A gente não tem essa noção do quanto um campo eletromagnético vai afetar a sua saúde. E no projeto de elétrica que a gente tem na escola de arquitetura, tranquilamente você passava atrás da cama o eletroduto Sim. sem se preocupar com nada. Aí, o que foi ensinado era encontre o menor caminho para evitar desperdício de material. Mas a bitola dos materiais e o caminho feito não se preocupava zero com saúde. E eu, Não e, tinha esse foco, né? Essa preocupação. é, eu acho muito legal mesmo. Eu gostei também de saber que os profissionais estão se preocupando com isso, né? Que são os arquitetos e os decoradores, a parte de design todo tá entendendo um pouco melhor isso. E essa, a- esse crescimento orgânico desse conceito, ele é lento de crescer, mas com a entrada dos produtos certificados que estão aumentando, eu acredito muito que é uma tendência de crescimento ainda mais forte. Tá? Já vão fazer 2 anos da mostra, e da mostra para cá cresceu bastante com relação a produtos, que antes não crescia muito. Então, a mostra teve um significado para o HBC super importante, teve um resultado maravilhoso, principalmente nessa expansão da massa de pessoas que estão entendendo o quanto isso é importante. E fala um pouquinho da mostra, o que você sentiu de participar, o que isso trouxe em termos de... Não se preocupe em falar de sono, tudo, porque é uma comunidade aqui, então todo mundo tá junto. O que você precisar de ajuda quando você estiver atendendo o cliente, está todo mundo disponível. Mas eu, particularmente, adorei a mostra, porque foi um desafio tremendo. E o É, painel que vocês fizeram ficou fantástico, eu adorei, foi tudo muito legal. Você falou uma palavra aí que é o que eu ia dizer já de início. No início de tudo foi um grande desafio, né? Um desafio porque a gente teve ali que analisar como estava essa instalação elétrica atual, que, Era né, ruim, assim, podemos dizer que estava tudo fora de norma, era uma instalação muito antiga. Então, existiu esse primeiro desafio da engenharia nossa, analisar e ver qual seria a melhor alternativa para a gente poder transformar o que existia ali de elétrica em uma elétrica inteligente e saudável. Então, começou aí o nosso desafio. Depois, é claro, durante o processo de obra, né, tem os desafios também, que são desafios de infraestrutura. Enfim, tudo isso também foi superado com uma equipe muito boa que trabalhou. Então, eu particularmente eu tive a oportunidade de participar alguns dias, né, dos trabalhos que estavam feitos. Então, o que me chamou muita atenção foi a sinergia que tinha entre os profissionais ali. Então, eu vi o negócio andar pelo fato dessa sinergia. E, e aí uma coisa que foi muito boa assim durante todo o processo foi o relacionamento que a gente foi criando com os próprios profissionais da mostra. Então, né, toda a troca de conhecimento, esse relacionamento que também impulsionou a gente a fazer algumas parcerias depois da mostra, né? Então, hoje nós temos, ao total, 7 parcerias, vamos dizer assim, né, que foram frutos da mostra, da Casa Saudável.
Então, profissionais que buscaram um conceito na casa da mostra, na mostra Casa Saudável, e levaram esse conceito para o cliente, alguns para a própria casa. Então, foi muito interessante esse contato e assim, desenvolvido em cima desse único argumento, que é a questão da saudabilidade. Então, a gente participou de alguns projetos interessantes e assim, em resumo, foi uma experiência muito boa que nós tivemos em relação ao trabalho que foi feito na mostra e também ao resultado que trouxe, né? Assim, em questão de nova experiência para nós, né? Porque, como eu te falei, tudo assim foi muito novo para a gente. Então, a gente entendeu que o nosso produto conseguia, de fato, diminuir esses campos eletromagnéticos e foi um sucesso no final, porque isso foi medido. Então, existiu durante todo o processo uma certa, como que eu posso dizer, não é preocupação, mas até uma certa desconfiança de alguns profissionais em relação a falar, mas eu só vou crer nisso depois que medir. Inclusive, eu ouvi isso de alguns profissionais. E eu achei interessante isso, porque isso foi uma certa provocação. Mas a gente estava, né, assim, tinha todo o cálculo e ciência de que reduzia o campo eletromagnético, e isso já tinha sido medido antes. Mas depois, no final, pegar o aparelho, ir lá e medir e ver que realmente a solução, ela, pelo produto e pelo conceito todo, ela consegue reduzir ali quase 100% ali os campos eletromagnéticos, né? Então, assim, foi uma experiência muito interessante para a Danf e, e a gente, né, desde então, a gente vem trazendo isso daí como, que nem eu disse, é um pilar fundamental hoje nos nossos argumentos aqui de venda, né, para o cliente. Bem legal, eu adorei. Lá no quarto que eu projetei ficou super bacana, a gente mediu tudo, ficou tudo ótimo. Eu não resisto a fazer pergunta técnica, depois a gente volta para o bate-papo mais leve, mas pro, é até uma argumentação minha para os meus clientes. Quando a gente fala de interruptor, é muito simples imaginar que o fio que tá levando o pulso para o quadro de comando, ele tem um campo eletromagnético muito pequeno. Mas quando a gente fala de tomada, já tem a bitola dos cabos normais, né, que já são as padronizadas. E aí o campo já não diminui, ou ele diminui um pouco pelo fato de estar linkado no sistema. Assim, a bitola do cabo, nesse caso específico de uma tomada, que a gente consegue desligar ela pelo sistema. Perfeito, Então, isso é a parte por mais exemplo, legal. você tem o quarto, e inclusive a gente fez isso na casa de um Do lado da arquiteto. cama, né? Isso, você tem o quarto com as tomadas e o interruptor. Então, a hora que você pressiona um pulsador por 3 segundos, por exemplo, o sistema inteligente ele vai desligar tudo, ele vai desligar toda a iluminação e toda a tomada. A partir do momento que a gente faz isso, independente da bitola do cabo, a gente corta 100% a energia que está indo para aquele dispositivo. Então é o mesmo que você cortar a energia que vai para uma lâmpada. Então, você tem essa atenuação, né, igual ao que você tem no interruptor, independente da bitola do cabo, tá? Agora, o que acontece no sistema convencional, aí é diferente pelo Não desliga fato nunca. dessa energia ficar constante, né? Independente se você tem o equipamento ligado ou não, mas existe uma energia constante ali mesmo sem você ligar o equipamento.
e isso gera um campo eletromagnético. Então, a vantagem de você ter daí a tomada, também dentro dessa solução inteligente, dessa elétrica, você consegue cortar 100% a energia que vai até ela. Perfeito, perfeito. É importante sempre reprisar isso, porque a gente acaba não lembrando, não é uma coisa fácil, né? Você vive isso todo dia, né? As regras do HBC são N, tem a lista azul, é enorme, e isso às vezes acaba ficando até esquecido. Então é muito legal frisar o ponto de que é possível cortar o campo eletromagnético proveniente da instalação elétrica com um apertar de um botão na hora de Sim, dormir. Isso é fantástico. Adoro isso. Parabéns. e é uma funcionalidade que a nossa solução ela traz para justamente facilitar, né, esse dia a dia ali, e também, além de facilitar, você consegue cortar daí essas tomadas, tudo que tem ali que pode promover um campo eletromagnético e Sim. ficar ali isento, né, desse campo elétrico magnético dentro do quarto. Porque a gente tem muita preguiça quando a gente está deitado. E, por exemplo, eu sou chato e muitos dos pros são chatos e levantam e vão desligar o LED da televisão, esse tipo de coisa já meio radical. Mas você vê um botão do lado da sua cama, que você aperta e faz isso tudo para você, é sensacional. Exatamente. Eu É, não sei como não tem isso em hotel, em tudo que é lugar. É uma solução muito, muito boa, porque ela não vai ajudar só o problema do campo eletromagnético, ela vai ajudar também o problema da iluminação no quarto, porque você consegue tirar um monte de fator estressante de iluminação que muitas vezes por preguiça você acaba não levantando para desligar. sim. É muito legal. É uma facilidade. E é interessante porque esse ponto específico, nós abordávamos os clientes com outro argumento. Então, por exemplo, quando o cliente perguntava, mas eu posso controlar a tomada também? Então, nossa argumentação antes da gente ser certificado HBC era assim, pode, vou te dar um exemplo. Você tem um ferro de passar roupa, né? E aí você tem uma tomada específica que você conecta a ele. Então você pode, por exemplo, falar para a sua colaboradora, na hora que estiver saindo, apertar o interruptor lá por 3 segundos, vai apagar toda a iluminação de onde ela trabalha e desligar a tomada do ferro de passar roupa, porque já teve clientes que esqueceu. Então Sim, esse era uma um argumento. argumentação. Mas hoje a gente complementa essa argumentação com a questão do quarto em específico. Olha, você pode cortar toda a energia dos dispositivos que estão no quarto pelo fato de você minimizar ali os campos eletromagnéticos que tem durante seu sono. Então, esse é um exemplo de argumento que a gente traz aqui para os clientes, né, É na hora da apresentação. muito mais elegante, né? E muito mais amigável do que o ferro de passar Do roupa. que o ferro de passar roupa. É, ficou legal. Vamos ver as perguntas aqui. Esse botão que você falou está vindo da Cristiane. Esse botão que você falou que desliga as tomadas, iluminação é colocada onde isso pode ser colocado no quarto de dormir. Deixa eu ver se eu entendi. Esse botão que você falou que desliga as tomadas e iluminação é colocado Onde? onde? Isso pode ser colocado no quarto de dormir? Claro, na cabeceira, né? Responde aí para Pode, você. inclusive, na verdade, acho que ela colocou ali agora quadro de distribuição. Ah, sim, sim. Vamos lá.
respondendo a primeira pergunta ali, esse botão que você falou que desliga do ar, ele não é colocado onde? Então, esse botão, ele é o próprio interruptor, tá? Que fica na caixinha, tá Você bom? tem. Então, um interruptor como esse daqui, que é um Sim. pulsador. Então, todos os interruptores da casa, se a casa tiver elétrica inteligente, né, como instalação principal, todos os interruptores podem ter essa função. Tá? Então, no quarto, eu quero ter um botão que eu apago, que eu desligo, por exemplo, as tomadas do quarto dos meus filhos. Você pode, do seu quarto, fazer isso, Do né? E jardim. essa função é interessante pelo fato dela não ser através de um único clique. Por quê? Porque senão poderia ser um transtorno até. Às vezes, de repente, você está lá Errou, né? e você não quer, você vai lá e dá um toque sem querer e desliga tudo. Não. Então, essa função, ela pode ser em qualquer tecla da casa e ela é feita através da segunda função que tem nos interruptores. Então, a primeira função, se você apertar o interruptor de iluminação, é ligar e a segunda é desligar a lâmpada. Então, liga e desliga. Agora, se você pressionar por 3 segundos, ele vai executar uma cena. E essa cena é onde a gente configura para que essa tomada seja desligada. Tá? Então pode ser em qualquer ponto, qualquer interruptor da casa que faça sentido. Tá? E não tem um ponto específico, né? O ponto específico vai ser determinado no melhor lugar que você achar melhor para o funcionamento, para a execução. E essa cena, Murilo, pode ser, por exemplo, em vez de você fazer a parte de monitoramento à distância pelo celular, você pode fazer pelo pulsador, por exemplo, você aperta 3 segundos um determinado pulsador e ele abre a cortina ou ele liga o home theater. Você pode configurar o tipo de cena que você quiser. Sim, sim. Isso vai depender dos elementos que você tem instalado dentro da solução, né? Tá? Instalado na elétrica inteligente, mas ela pode não só a iluminação, mas se estender para uma janela, para um ar-condicionado, para um sistema de eletrônicos, né? Então Para você tem essa tomada. tomadas, exatamente. Então você consegue linkar todos esses dispositivos no sistema, então ligar eles, e aí a partir do momento que eles estão ligados no sistema, você consegue gerenciar o acendimento da forma que você quiser, né? A execução, desculpa, da forma que você quiser, Perfeito. Então, tá? a iluminação, a tomada e a automação, essas três possibilidades de cenas e cenários são possíveis. São possíveis, né? Um exemplo clássico, assim, desse cenário é a possibilidade de você, às vezes, quando está saindo da casa, você ter uma tecla e você desligar tudo, sabe? Eu estou saindo de Legal, legal. casa, pô, eu esqueci a luz lá acesa, eu esqueci a tomada ligada. Você pode, através de uma única tecla ali que você escolher, segurar ela ali por 3 segundos e ela faz essa cena de desligar esses equipamentos, né? Ou até você pode configurar um cenário de ausência de casa que tem luzes de Sim, segurança, tipo determinada luz no jardim ou dentro da casa, que ficam ligadas na sua ausência. sim, exatamente. Tudo isso é possível. E o bacana disso é que a gente, quando a gente pensa em automação, a gente está sempre também num dilema dos pros, eu vou estar lidando com muito Wi-Fi, muito gerando um outro tipo de onda de campo eletromagnético, que seria do roteador, etc. Mas é possível fazer isso de forma a automação, de forma física, não necessariamente por wireless, né? Sim, você pode trabalhar em 3
camadas, vamos dizer assim, de automação. Então, a nossa solução, ela entrega a automação na primeira camada, que é os interruptores, que aí é físico, então você não envolve nenhum tipo de campo elétrico, eletromagnético, nenhum tipo de roteador, não precisa, não necessita para que essa cena funcione na tecla. Então, esse é um ponto. Aí, a solução, ela permite, sim, que o cliente tenha a automação pelo celular, né? E, por exemplo, pelo comando de voz. Só que isso é um opcional, é uma questão que o cliente ele escolhe ou não, tá? Ter esse benefício ou não. Por isso que nós classificamos o nosso principal sistema, que é a elétrica inteligente, que é essa solução, como elétrica inteligente e não automação, porque a elétrica inteligente ela está numa camada da elétrica. Então toda a instalação para que essa função ela seja de fato executada pelo cliente é 100% elétrica. É o cabo que sai do interruptor, vai até o painel, do painel vai até a lâmpada num caminho 100% elétrico, sem envolver qualquer tipo de programação e roteadores, enfim, tá? Então esse é um diferencial da solução nossa, né, para um sistema de automação. Porque quando você tem a automação como fator principal para colocar numa residência, você necessariamente, você precisa ter um roteador, você precisa ter um sistema ali muito bem dimensionado para que você tenha uma cobertura e essa automação ela possa, de fato, ser executada através desses dispositivos que vão estar integrados, tá? Então, a solução nossa, que é a elétrica inteligente, ela consegue atender a esses perfis, né? Então, não quero automação, ótimo, né? Você tem um sistema elétrico inovador, um sistema elétrico que vai te entregar mais facilidades, mais saúde. Então, você tem uma argumentação, benefícios que estão nessa camada. E aí ela vai permitir, é claro, o usuário ter ou não o sistema de automação. Mas isso é uma opção de escolha. Além de permitir uma automação mais simplificada, mas que prescinda de wireless. Ele pode não necessariamente falar com a Alexa, mas você pode, pelo botão, fazer uma automação simplificada, que, como, por exemplo, o desligar todas as lâmpadas, no meu entender, é um tipo de automação. Sim. Que é importante, é uma automação de segurança. Sim, por isso que o nosso foco hoje é trabalhar 100% em construções e reforma. Tá. Então, a nossa solução, como ela necessita de uma alteração na infraestrutura, então hoje o nosso foco é construção e reforma. Por quê? Porque quem está construindo tem uma chance, uma oportunidade de conhecer algo novo na elétrica. Para o futuro, né? Exatamente. Tem como deixar hoje algo melhor no futuro através do conceito elétrico. Então, a nossa proposta hoje para o mercado é trazer essa inovação para quem está construindo e que tem essa oportunidade. Então, a pessoa que ainda não fez a instalação elétrica dela ou está planejando, ela tem hoje essa oportunidade de fazer um sistema elétrico inteligente. E aí a gente coloca essa palavra inteligente pelo fato dela entregar recursos que nunca foi visto numa camada de elétrica. Então, se você for fazer uma leve comparação, um sistema elétrico hoje tradicional, ele só liga e desliga uma lâmpada, né? Ele não entrega recursos. E aí, quando o cliente faz o convencional e ele busca mais recursos, aí necessariamente ele precisa ter uma automação. E aí essa automação é sem fio, porque ele não vai fazer. E aí você começa a trazer problemas tanto de funcionamento quanto para a saúde, né? Que é o caso de você espalhar. Então, eu até entendo
a preocupação de alguns arquitetos, talvez, em relação à automação, por esse fator, né? Mas, hoje, existe essa solução, que é essa solução que pode substituir essa elétrica tradicional e promover mais benefícios e saúde, que é a elétrica inteligente. Você tocou num ponto, Murilo, super legal, que é desmistificar a automação como não sendo saudável. Tá? E é muito difícil, até para mim. Eu penso em automação, já me vem um monte de filtros na cabeça para falar como é que eu posso fazer isso não ser tão prejudicial à saúde. Não, E e a ideia agora de você tem vocês resolve, né? isso, e essa a questão hoje no mercado como um todo, a automação ela é uma palavra muito difícil de ser interpretada hoje. Então, quando você fala automação, você traz essa palavra, você tem assim, Sim, várias soluções. Então, você tem a solução que ela trabalha lá desde o cabeamento, tá? Como você tem a solução do dispositivo sem fio, né? Então para o cliente entender, nós aqui da Danf, nós buscamos uma estratégia diferente, uma estratégia de trazer para o cliente o conceito de que ele precisa mudar a elétrica perfeito. e não já fazer automação. Ele precisa mudar a elétrica para depois levar ele à automação. Então, a automação, no nosso conceito, ela é uma simples Posterior. cerejinha em cima do bolo. Entendeu? Ela é um plus, mas não é o nosso foco principal de venda aqui. A gente não traz e a automação como foco principal. A gente traz, sim, a elétrica inteligente como foco principal para que ele entenda que ele precisa mudar o sistema elétrico que ele está fazendo na casa dele. Sim, perfeito, Tá? perfeito. Aproveitando, tem uma pergunta que é pertinente ao que você estava colocando. Existe a possibilidade de fazer o sistema de elétrica inteligente somente no quadro de distribuição, tomadas e interruptores, ou o cabeamento é necessário ser feito? É necessário ser feito um novo cabeamento, não necessariamente 100%. Nós já tivemos aqui algumas situações de clientes que entenderam que fazia sentido para eles ter o sistema, a solução, então eles voltaram um passo para trás e abriram mão de refazer a instalação. Então, o que assim precisa ser alterado? Então, o que muda é os cabos dos interruptores. Então, de uma forma bem resumida, você tira os cabos que chegam nos interruptores, então você aproveita a maioria desses cabos, concentra num quadro, né, que esse quadro é um quadro de distribuição ali da iluminação, e aí você volta com um cabo só, que é esse cabinho aqui, né, que é um cabo multivias, conhecido como cabo de rede, tá? Você volta com um cabo desse para os interruptores, né? Então assim, em termos de, só para conseguir mensurar um pouco, a gente fez uma alteração de uma casa de 200 metros quadrados em um dia. A gente readecou ela, a gente foi um dia, mas um dia assim, Bem produzido. quase nem parou para almoçar. Foi um dia muito bem trabalhado. Mas vamos falar, em 2 dias, o eletricista, lógico, tudo vai depender da situação, né? Profissionalismo. Lá a gente, exatamente, do profissional, a gente enfrentou uma situação que era favorável, mas nós conseguimos refazer, tá bom? Então, é necessário, sim, fazer algumas alterações no cabeamento, não somente no quadro de distribuição, Perfeito. tá bom? Eu tenho perguntas para o futuro. Você quer fazer comentários ainda do passado e do presente? Não, fica à vontade aí, vamos falar do futuro.
quando você mostra o cabo azul que está saindo do conjunto de pulsadores, esse, Daqui, né? ele é Tá. um, ele poderia passar dados nele, Ele é um cabo de dados. tá? Ele Como que pode passar seria, dados. algum cliente seu já pediu para ter, para evitar campos, roteadores de wireless, ter, junto com a elétrica inteligente, um cabeamento de dados inteligente? Como ficou hoje em dia passar fio de dados numa construção nova? Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou dar Para minha usar para a resposta aqui. internet, tá? Para ligar um Sim, computador, a televisão, é, a Alexa no seu quarto. Por exemplo, você tem uma Alexa no quarto de dormir das crianças que você sabe que é prejudicial. Aí você fala, Alexa, conta uma historinha para o meu filho dormir e tal, canta uma musiquinha, não tá. sei o quê, e programa ela para ela desligar a energia dali 20 minutos. E ela Sim, recebe os dados. A Alexa não, porque ela não tem nem entrada, mas seria alguma coisa nesse sentido, de receber os dados através do cabeamento. tá. Eu vou dar uma resposta aqui, Manuel, depois você me corrige se eu desviei aí a sua pergunta. Mas é assim, hoje uma construção nova, existe um planejamento para essa parte de dados, que a gente chama de cabeamento estruturado. O que é esse cabeamento estruturado? Assim, é levar cabo para os dispositivos que conseguem ter uma conexão por cabo. Perfeito. Exemplo, televisões. Então, você pegar e levar um cabo do seu equipamento lá, do seu roteador, até a televisão. Ah, Perfeito. levar um cabo até o computador que está lá no escritório. Né? Levar um cabo até um dispositivo que vai ampliar o sinal Wi-Fi. Então, você tem esse planejamento hoje dentro de uma residência, que é fundamental, pelo fato de você ter uma confiabilidade, uma robustez no desempenho dessa internet, por exemplo. Tá? O que a Danf faz? A gente tem um planejamento que é o quê? Sempre isolar o quadro de dados de dentro da casa. Então, a gente pega esse quadro de dados, isola ele, por exemplo, num quadro específico. Esse quadro pode ficar junto com o quadro de elétrica ou abaixo do quadro de elétrica e concentra todo esse cabeamento ali, tá? Aí, o que acontece? O que está por cabo, tranquilo, né? Ele vai receber a comunicação. Agora, tem os dispositivos que ele emite o sinal Wi-Fi, né, que Sim. são os pontos de acesso que a gente fala. Pode ser chamado também de roteadores, né, numa linguagem não muito técnica, mas são os pontos de Wi-Fi que vão estar espalhados para casa para que tenha essa cobertura do sinal. Tá? Amplificadores, lá, o Isso, o mesh. amplificador. Aí o que acontece? Tem hoje dispositivos que permite que você programe um horário para que essa transmissão ela fique inativa, como se você de repente desligasse o Wi-Fi desses equipamentos. Então hoje tem fabricantes que permitem você fazer isso. Inclusive nós trabalhamos com um fabricante que a gente programa lá, olha, deu 18 horas, desliga essa célula Wi-Fi, né, que, por exemplo, está próximo ali do quarto do filho. Então, desliga essa célula Wi-Fi. Então, ela faz isso automático. Então, desliga um horário, liga um horário automático. E isso, o próprio equipamento disponibiliza essa função, tá? Eu não sei se era nesse sentido a tua pergunta, mas eu dei o exemplo desse dispositivo em específico, que ele é um Uhum. transmissor, né, de radiofrequência. Então, peguei ele como exemplo, porque ele tem uma programação específica e você consegue controlar isso. Perfeito. Minha pergunta não foi bem formulada, acabou virando duas e você respondeu uma delas.
que é a presente. Isso foi muito bom. Eu não perguntei, mas você respondeu, foi ótimo. Porque no presente isso já ter essa tecnologia disponível, ela já existia, até com alguns amplificadores, roteadores, era possível, até quando não se está em uso, quando não tem nenhum equipamento demandando nada deles, eles diminuem Sim, a emissão, etc. sim. Mas eu comecei a formular o futuro e vim para o presente. Então, o futuro, a minha pergunta é mais ou menos assim: tudo vai mudar muito rápido. E o que eu gosto muito da elétrica inteligente de vocês é que vocês já têm, de certa forma, esse cabeamento estruturado, não para esse fim, mas ele já está chegando, vamos dizer assim, em todos os interruptores da casa. Se Sim, no futuro, de alguma forma, houver uma nova tecnologia, ou se você já ouviu falar de alguma coisa que seja mais eficiente do que esses amplificadores de sinais que existem hoje. Então, sei lá, vai ter lá no interruptor alguma coisa que daqui 10 anos substitui o amplificador de sinal, ou, sei lá, alguma, alguma forma de não ficar tão tudo aéreo, tudo como onda, dá indo para frente na tecnologia, mas voltando para o cabo estruturado. Tem algum sinal de que isso vai acontecer ou mas aí não? A tendência é ficar você, tudo no Wi-Fi? você diz assim, num futuro vamos falar assim, parar a transmissão Wi-Fi e daí deixar tudo isso Não, por cabo, diminuir. diminuir. Porque hoje você liga, de fato, a televisão e o computador e alguns equipamentos, sabe? Alguma coisa na cozinha, mas o IoT, a internet das coisas, ela é muito baseada em Wi-Fi. Então, por exemplo, se na elétrica inteligente, o cabo que está chegando para alimentar de energia a geladeira já não pode trazer o sinal para não ficar, para a gente não ficar um sinal de cabeamento estruturado, para a gente não ficar tão dependente de Wi-Fi. Ou se eu estou Tem, viajando totalmente não no tem. wireless. Agora eu compreendi a tua pergunta. Existe uma tecnologia, vou falar um nome técnico aqui, chama HD base T. O que é isso daí? É uma tecnologia que ela já foi estudada, inclusive já foi implementada, mas ela não evoluiu. Por quê? Porque envolve uma série de políticas comerciais, enfim. E ela foi estudada para televisão, que era o quê? Era você ter um cabo de rede chegando na televisão. Esse cabo ele era responsável por transportar 7 funções. Então, ligar a televisão, então você conseguia ligar ela, porque o cabo ele conseguia uma potência de até 45 watts. Então você conseguia ligar ela e você conseguia transmitir vídeo, áudio, sensor de infravermelho, comunicação de rede e mais 2 funções que eu não me recordo agora. A Enfim, antena, né? isso exatamente, sinal de transmissão de TV. Então, essa é uma tecnologia que foi despertada, mas depois ela não foi dada continuidade, né? Pelo fato do quê? Justamente do impulsionamento do IoT. Por quê? Porque o IoT, ele hoje, a maioria depende do sem fio. Por quê? Porque, vou falar assim, como fabricante, é muito mais barato, vamos dizer assim, econômico você fazer um módulo sem fio do que você fazer um módulo com cabo, entendeu? E é assim, o que é a larga escala para esse mercado? São as casas que estão prontas, você entende? Tá. Então, por isso que as players grandes, elas impulsionam esse mercado, pelo fato, né, de ter uma oportunidade de colocar um dispositivo ali que vai comunicar sem fio com o outro, enfim. Inclusive, recentemente foi lançado o Wi-Fi 6, que é uma classificação justamente para transportar
para suportar, aliás, dispositivos, né, que são IoT. Entende? Então, assim, vai acabar, não sei te dizer isso daí se vai acabar, mas pode ser que entre, aí isso vai depender muito da cultura também, dessa nova geração de construção, enfim. Então, é a cultura. Então, se você traz essa cultura, né, de que, opa, saudabilidade, vamos pensar nisso, vamos, né, focar por uma outra visão, não só a visão dos materiais, técnico, enfim, mas vamos olhar para esse lado. Quando você tem esse esforço, aí talvez você tenha ali empresas que têm visão para isso e volte a fomentar esse tipo de tecnologia, né? Agora, sim, falando do presente e do futuro próximo aí, 10 anos, 15 anos, eu não vejo uma diminuição disso daí, tá? Às vezes pode ser que lá na frente seja necessário pensar numa alternativa, tá? Por quê? Por conta do aumento de dispositivos, enfim. Eu vou dar o exemplo da cidade inteligente. O IoT ele vai tanto de dispositivo casa até cidades, enfim, plantas que vão estar com dispositivos conectados, mandando transmissão. Então, o 5G ele é um futuro para isso. Então, ele veio para isso, para entregar muito mais comunicação rápida e instantânea para que as coisas funcionem. E então, assim, eu acredito, aliás, que não vai diminuir, e aí a alternativa é a gente, como profissional, enfim, pensar em como nós diminuirmos para o cliente a exposição. Esse é ou criar alternativas para deixar ele menos exposto. Ah, vamos botar um no quarto? Não, tira do quarto. Por que você vai colocar um repetidor no quarto? Coloca um repetidor aqui, uma potência maior. Controla isso. E aí você vai trabalhando em cima disso, né? Cara, a parte mais legal é ver que vocês abraçaram esse conceito de saudabilidade e passam isso para o cliente, é muito legal, cara. Não Porque eu acho deixou que de ser quando, restrito para um eu, núcleo muito pequeno, né? Aumentou isso. Vocês estão de não, eu parabéns. acredito assim que quando faz sentido assim você acredita nisso, que a gente leva isso aqui às vezes até como uma causa, sabe? Então quando você acredita nisso, você consegue convencer o cliente, você consegue transmitir aquilo que você quer transmitir para o cliente. Então assim, quando a gente conheceu, inclusive tem clientes que chegam aqui que, pô, o cara fala, pô, eu vivi minha vida inteira no convencional. Nunca tive problema, entendeu? Esse negócio não colou. Teve, entendeu? Mas aí a pergunta é, tudo bem, mas você prefere prevenir ou remediar? Pronto, entendeu? Eu prefiro prevenir. Porque você não sabe se vai causar Sim, ainda, então você não nada é consegue imediato, coisas. né? Então, assim, a gente acredita nisso, acredita e faz sentido. E é comprovado isso através dos equipamentos de medição. Então, se tem um estudo Sim, que fala que isso pode, mas eu sei também que tem estudo que não comprova isso, então as coisas estão ali, não é, o que que é, entendeu? Então, qual que é a perfeito. ideia? Prevenir. A ideia é prevenir. Então, a gente está levando uma promoção da saúde para o cliente, Perfeito. tá? Imensurável, né? Que é o mais legal de tudo. Imensurável, imensurável. Então, você bota o equipamento ali, você consegue mensurar isso, você consegue medir isso, entendeu? E saber que ali não tem. Perfeito. Ó, muito legal conversar com vocês. Vamos marcar um outro bate-papo. Na próxima a gente faz lá na sala da DANF de, de automação, que é muito bacana. Eu já visitei uma vez, não sei se vocês já mudaram ou não, mas na época que eu fui estava muito legal.
e a gente tenta fazer uma live junto. Ah, vai ser um prazer. A gente está à disposição aqui. Prazer Legal. nosso é poder levar informação aí, Sim. assim, para maior público de pessoas aí, porque de fato é isso que movimenta o negócio, né? Informação. Então, é como uma questão da saudabilidade. O cliente só tem informação quando ele vem aqui e aí ele olha para o nosso quadro e fala: opa, peraí, o que é essa certificação aí? Então aí a gente apresenta Legal, toda legal. a argumentação. Ó, a Cristiane, que foi aqui, participou a noite toda, perguntando se atua somente em São Paulo. Vocês têm Não, atuação em outros estados? hoje a Danfa ela está com mais de 500 obras e mais de 100 projetos em andamentos. Dentro desse número, nós temos obra em São Paulo e em outros estados, inclusive no Rio Grande do Sul, na Bahia, Minas. Então, nós temos hoje uma estrutura que permite a gente conseguir trabalhar dessa forma. Então, nós temos uma fábrica aqui em Piracicaba, onde a gente prepara toda a solução, monta toda a solução, monta todo o painel, testa isso e envia para o cliente. Quando é uma cidade, por exemplo, outro estado, enfim, o que nós fazemos? Nós damos treinamento para o próprio eletricista, que esse próprio eletricista, através do nosso treinamento e da nossa orientação e acompanhamento, ele faz a ligação no painel. Então, isso é um diferencial muito grande da nossa solução, porque quando ela foi desenhada e pensada por mim e pelo Thiago, um quesito fundamental foi o quê? Fazer algo que o próprio profissional eletricista entenda o que ele está fazendo e que ele consiga instalar o produto e não ficar só na mão da Danf, né? Não ficar Perfeito. só preso numa única empresa. Então, essa foi uma premissa e a gente traz isso, esse formato de trabalho dessa forma. Então, respondendo, a gente consegue, não atua só em São Paulo, não, atua hoje eu posso dizer que a gente tem condições, capacidade de atender a todo o território nacional, seja de produção, né, de engenharia. Então, hoje a gente está disposto aí a qualquer desafio. Perfeito, Murilo, muito sucesso. Muito legal a empresa de vocês, que ela cresça muito e permaneça sempre com esse vigor aí que vocês demonstram, que é muito legal. Um abraço para o Thiago, para todo mundo da empresa e estamos juntos. Maravilha. Muito obrigado, Manuel. Obrigado a todo mundo aí que participou. E para mim como eu disse, é sempre um prazer poder bater esse papo, conversar sobre a elétrica inteligente e poder contribuir também com essa diminuição aí dos campos eletromagnéticos, né? E eu espero que a gente consiga aí fazer negócios com os arquitetos aqui presentes. Se vocês Oh, quiserem consultar a Danf, a gente tem uma equipe importante, comercial que dá importante. todo atendimento. Então, nós investimos nisso, não somente o produto, mas sim também o pós-venda, todo atendimento. Então, a gente tem uma equipe aqui hoje preparada para isso, né? Então, é um prazer poder falar com os arquitetos, poder atender os arquitetos e poder participar aí dos projetos deles, tá bom? Maravilha. A Tânia mandou um abraço para você, ela é da cozinha também, lá da mostra. E todo Ah, mundo aqui legal, Tânia. está Obrigado. agradecendo aqui. Um sucesso. Vamos incentivar todos os pros a fazer cotações, agora que tem essa noção de que é possível em outros estados, e vai ser bem Sim, interessante. tá A minha certo. casa, quando eu for construir, 100% vai ser da Vento. Ah, estamos aqui à disposição para poder te atender. Só falta Só dá fazer um a casa. toque e a gente vai lá, faz uma visita, enfim, né? Está Boa, aqui à boa. disposição, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado a todos Tchau. aí. Até Boa noite a mais. todos. Boa Obrigado. noite.